Chegou hoje aqui em casa a camisa mais linda da história do futebol mundial. Uma delícia, uma teteia, o símbolo retrô remetendo à maior conquista da história de um time nacional. Parece que finalmente a Nike conseguiu acertar o tom com as camisas do Inter. A fonte do número é perfeita, o detalhe do SCUI é lindo e ela remete àquela coisa clássica do Inter, onde ficava mais claro ainda, antes da época das estrelinhas e da tríplice coroa, e principalmente antes da borda, que nós temos agora, o que prevalecia na camiseta do Internacional era o S, o C e o I entrelaçados num vermelho de amor infinito. E isso volta nessa camisa. Curiosamente, essa camisa que a Nike lança é uma camisa que é homenagem à camisa de 1980, depois do título de 1979 do Inter, e era uma camisa da Adidas, aquela da época. Essa camisa de 1980, que a Nike homenageia com essa, é uma camisa da Adidas. E justamente no dia que a minha camiseta chegou, o Internacional anuncia que está fazendo um acordo com a Adidas a partir da temporada 2020. E a gente não podia estar mais feliz. Cadê o Parcão? Mostra a imagem de Porto Alegre! Faça a festa, torcedor colorado! Essa volta da marca, depois de quase 20 anos, ela nos fez pensar sobre em que momentos a Adidas esteve presente, esteve junto do Esporte Clube Internacional, e é isso que a gente vai retomar agora. Essa vai ser a terceira vez que a Adidas assina o material esportivo do Esporte Clube Internacional. A primeira vez foi também a primeira vez que a gente teve um material esportivo assinado, que foi na temporada de 1977. Entre 1977 e 1981, a Adidas fez as camisas do Esporte Clube Internacional. Antes disso, a fabricação não era assinada por nenhuma empresa, muito menos uma empresa gigantesca como a Adidas, e a própria cultura de ir ao estádio era diferente, porque o torcedor ele não ia com camisa do time, porque a camisa, o uniforme do time, ele não era esse objeto tão comercializado quanto ele é hoje, assim. Se a gente pega fotos da década de 70, até a década de 80, a gente vê muita gente no Beira-Rio sem camisa de clube, com camisas normais, camisas sociais até a gente encontra bastante, e porque não era um costume, não era tão forte a venda de camisetas quanto ela é hoje em dia, né? Não é uma coisa incomparável, assim. Então a Adidas começa a assinar o uniforme do time em 77, um ano depois do bi brasileiro, e acaba sendo a camisa que o Inter vestiu na maior conquista da história do Campeonato Brasileiro, que é a 79, quando o Inter é campeão de forma invicta. Em 1980, a Adidas lança o uniforme que a Nike homenageia hoje em dia, que é essa camiseta com os louros, em homenagem àquele título gigantesco que o Inter venceu, quando o Inter era incontestavelmente o maior time do Brasil, o time que dominou aquela década de 70 e que se imaginava que a partir de 80 a coisa não ia ser diferente, assim, tamanho o domínio que o Inter exercia sobre seus rivais naquela época. Era um time realmente muito fora da curva, assim, e que vestiu a Adidas lá em 1979. A gente ainda teve camisas assinadas pela Le Coq Sportif, a francesa Le Coq, o galinho francês. Depois a Olímpicos, a Perus. Ainda antes de, em 88, o Inter ter a camisa assinada pela Umbro, e foi também uma camisa vencedora, essa da Umbro, que foi a camisa do título da Copa do Brasil de 92, gol do Célio Silva de pênalti, pior pênalti já cobrado na história do futebol mundial, mas que resultou em gol e um título gigantesco para o Inter, que desde 79 não ganhava nada. Em 92 a gente ganha com a Umbro e volta para a Adidas que tinha nos vestido numa época gloriosa do Inter, volta na década de 90, que até pouco tempo atrás a gente considerava o pior momento da história do Internacional, a década de 90. Mal sabia a gente, né, que coisa muito pior viria com camisetas da Nike nessa década. Mas as camisas da Adidas voltam e o Inter não ganha nada, mas são camisas lindíssimas. Então a Adidas se despede, vem a Topper, o Internacional com a Topper, a melhor coisa que fez foi ser vice-campeão brasileiro em 2005. A Topper o Inter troca em 2005 para 2006 a Topper pela Reebok, e a Reebok é
disparadamente a camisa mais vencedora, a fornecedora mais vencedora de material esportivo que o Inter teve até hoje. Com a Reebok, o Inter ganha já no ano de estreia da Reebok, ganha a Libertadores, ganha o Mundial de Clubes. No ano seguinte vence a Recopa, em 2008 ganha a Sul-Americana, em 2010 vence a Libertadores mais uma vez. Em 2011, ainda com a Reebok, a gente é campeão de mais uma Recopa. Aí fomos pra Nike. O Inter começou com a Nike com aquela camiseta esquisita, daquela manga gigante, que era pra dobrar, daí aparecia a mensagem, mas daí no jogo ninguém dobrava e ficava aquela coisa estranha. E depois a Nike fez a pior camisa do Inter nos últimos 20 anos, certamente, nos últimos 30 anos talvez, e nos últimos 109 anos talvez, que é a camisa do atropelamento. O Inter no seu pior momento na história, o Internacional jogando a Série B, e a camiseta que a Nike oferece à reestruturação do Inter é uma camiseta que remete a um atropelamento. É inacreditável, é patético, é ridículo o que a Nike fez com o Inter naquele ano de 2017, que já era um ano que por si só era horrível e que acabou ficando pior ainda, porque a camiseta que a Nike fez era tenebrosa. Aí, quando a gente já não esperava mais nada de bom para vir da Nike, quando a gente achava que a Nike já tinha oferecido o que tinha para oferecer para o Inter, na sua camiseta derradeira, e a gente nem sabia ainda que seria derradeira, mas a última camiseta da Nike é simplesmente a camisa mais linda que o Internacional veste em muito tempo. E é uma camiseta onde, curiosamente, a Nike homenageia a Adidas, porque remete, porque refaz uma camiseta que a Adidas fez em 1980 para o Inter. E a minha expectativa pessoal é que a gente consiga, com essa volta da Adidas, retomar aquilo que a gente teve quando a Reebok começou no Inter. Com a Reebok a gente conquistou os maiores títulos da nossa história. Isso não é coincidência. Você sabe que isso não é coincidência. Você que está me vendo, torcedor colorado, sabe que a volta da Adidas, a camiseta que nos deu, que esteve com a gente em 1979, que acompanhou o maior time brasileiro da história, vai trazer coisa boa pra gente a partir do ano que vem.